Meu povo, boa terça-feira para vocês, hein? Vídeo extraordinário, não estava pensando em fazer esse vídeo. Neste momento que eu estou gravando, ainda estou pensando em não fazer, mas acho que já não tem mais volta atrás. Eu publiquei hoje um corte de algo que eu tinha falado meses atrás sobre a chance do Gabigol ir para o Cruzeiro e que eu já sou contra. Então, se você queria só saber isso, já pode ir embora do vídeo, porque não sou a favor de que o Cruzeiro contrate o Gabriel Barbosa. Se você quer que eu explique um pouco mais, tem no meu Instagram, Marcelo Beckler, e eu também vou contar aqui com um pouco mais de detalhes. E agora também motivado por questões dentro de campo, né, futebolísticas, porque eu acho que o Gabriel Barbosa não é um ótimo negócio. Talvez seja um bom negócio, talvez esportivamente possa dar certo, embora ainda assim eu tenha um pé atrás. Eu tenho uma opinião, uma visão de futebol, que os clubes de futebol eles são vivos, que nenhum clube é igual ao outro. E as coisas não funcionam iguais em todos os clubes de futebol. Por exemplo, o Flamengo eu acho que tem como perfil que jogadores como o Gabriel Barbosa deem certo, que geram amor e ódio da própria torcida, quase que nas mesmas proporções, e que tá todo mundo bem com isso. O Flamengo em 2009 foi campeão brasileiro com um elenco que tinha jogadores que também extra-campo chamavam muita atenção, e dentro de campo também, né? Zé Roberto, Adriano Imperador e outros jogadores que, assim, eram tudo isso e de vez em quando não eram nada disso, assim como o Gabriel Barbosa é, e que em outros clubes esse tipo de coisa funciona. O que eu conheço de Cruzeiro é que o ambiente, o ecossistema, a vida do Cruzeiro é diferente disso. Não comporta esse tipo de paixões. Eu acho que normalmente o cruzeirense quer um mar mais calmo, até o estilo de vida do Belo Horizontino, do Mineiro, enfim, aqui vai mais longe do que o futebol. Eu lembro que em 94 o Atlético tentou fazer uma Selegalo e não deu, que em 2001 o Cruzeiro contratou o Edmundo e não deu, e por aí vai, assim, umas aventuras de contratar jogadores muito midiáticos, bons jogadores. O Edmundo dava certo antes do Cruzeiro e depois do Cruzeiro já em final de carreira deu certo em outros lugares, mas que esse tipo de jogador muitas vezes não funciona fora de um ambiente, de um ecossistema que seja muito favoráveis a que eles possam ser o que eles são, com os seus defeitos e com as suas virtudes, e que eles possam render dentro de campo. O extra-campo do Gabigol, eu acho que seria muito prejudicial ao Cruzeiro. Assim, as polêmicas que ele se envolveu recentemente, né? Assim, desde o caso do bingo até o caso do antidoping, até bater de frente com um técnico como o Tite, sem entrar no mérito de quem é que estava certo e quem é que estava errado, porque simplesmente eu não tenho informações o suficientes para fazer isso. Então, pelo extra-campo, eu não apostaria no Gabigol. Isso foi um relâmpago, não foi minha luz, não. Eu não apostaria no Gabigol, fora o salário, que já é muito alto no Flamengo, jogador em final de contrato que você não precisa comprar do clube, normalmente você compra o jogador dele próprio. Então, normalmente não é um investimento menor, simplesmente é para onde que vai o dinheiro. Você não paga o Flamengo, você paga o próprio Gabriel. É um investimento muito alto, estão falando na casa de 3 milhões de reais por mês. Para mim é fora... Bom, eu não sei quanto dinheiro o Cruzeiro tem, mas eu acho fora da normalidade pagar 3 milhões para um jogador como ele. E eu digo que eu não sei o tanto de dinheiro que o Cruzeiro tem, porque por mais que saia a cada ano o balanço econômico dos clubes, a gente sabe que a gente está numa era do futebol brasileiro que vem um dono, assina um cheque e está tudo resolvido, e eu sou contra isso. Sou contra isso no Cruzeiro, sou contra isso no Atlético, no Bahia, no Botafogo, sou contra no Palmeiras disfarçado de Crefisa como foi anos atrás, e disfarçado de Parmalat como foi décadas atrás. Eu sou contra, porque eu acho que não é justo, não é fair play, que os clubes possam disputar competições contra outros, sendo que vira uma competição de quem tem pai mais rico e não competição de quem é mais organizado, quem consegue fazer melhor futebol. É quase que uma outra questão, mas entra aqui, né? Porque a gente para de avaliar o poder que os clubes têm, o que eles geram, para avaliar o que o dono quer fazer naquele momento. Enfim, acho que vale e devemos fazer vídeos à parte sobre isso. Eu e Fred, inclusive, já fizemos um Fred Beckler Explicam para falar exatamente sobre fair play financeiro no Brasil, e já falei também em outras oportunidades, simplesmente porque o Cruzeiro está prestes a gastar uma milionada em um jogador, e se a gente vai ver o tanto de dinheiro que o Cruzeiro ganha, não corresponde a isso. Mas assim, o Cruzeiro está dançando exatamente a mesma música que quase todos os outros times do Brasil estão. Então não estou vilanizando o Cruzeiro, estou vilanizando quase todos. Porque eu não acho que isso seja justo e saudável com o futebol brasileiro. Indo para dentro de campo, eu peguei para ver aqui, desde que o Gabriel voltou ao Brasil, né, desde o Santos em 2018. Os 4 primeiros anos dele no Brasil, de 2018 a 2021, ele teve uma média de gols superior a
um gol a cada 2 jogos, né? A meio gol por partida. No Santos ele fez 27 gols em 52 jogos. Depois, em 2019, o ano mágico do Flamengo, 43 gols em 59 jogos. Em 2020, 27 gols em 43 partidas. Em 2021, 34 gols em 45 jogos. A partir de 2022, eu olhei com mais lupa, porque cai o desempenho do Gabriel, e para olhar o que está acontecendo, o que aconteceu. Em 2022 ele fez 29 gols em 63 partidas, nem sempre começando como titular, nem sempre jogando 90 minutos. Ele teve uma média de um gol a cada 170 minutos, o que dá uma média superior a um gol a cada 2 jogos, né? Meio gol por jogo para o Gabigol. Só que em 2023 e 2024 essa média cai bastante. Em 2023 foram 20 gols em 58 jogos em números frios. Se a gente for olhar por minutos, um gol a cada 201 minutos. Ele não marcou a partir de agosto. Fez um gol contra o Curitiba 20 de agosto e depois passou meses sem ir às redes. E esse desempenho se manteve em 2024. O Gabriel fez 7 gols em 35 jogos, não esteve em campo muitos minutos desses jogos, um gol a cada 192 minutos. Teria que ser um gol a cada 180 para ter uma média de um gol a cada 2 jogos, né? Então essa média piora ainda mais. E olha que esses 7 gols que ele tem, eu tinha feito isso na semana passada, mas assim, tem um gol contra o Vasco, naquele 6-1, tem os 2 gols da final da Copa do Brasil contra o Galo, e os outros 4 gols são de campeonato carioca, assim, de jogos contra times sem nem divisão no futebol brasileiro, se eu não estou enganado. Então, mais da metade dos gols do Gabriel esse ano foram assim. Eu sei que teve problema com o Tite, o treinador não confiava, o jogador ficou sem confiança, que ficou tudo isso. Isso vem desde 2023 também, né, de quando o Tite assume o Flamengo, embora a seca do Gabriel já tinha começado antes, mas é fato que o jogador está rendendo pouco. E também é fato que ele rende em momentos decisivos, né? Fez gol em final de Libertadores, pra cá e pra lá, assim, é um jogador muito peculiar, o Gabigol. De muita personalidade, de momentos decisivos, chamar a responsabilidade, a perna dele não treme, mas também é um jogador rebelde, né? Assim, ocupa normalmente a posição que é dentro de campo. A gente viu outro dia o Felipe Luiz dando bronca nele logo depois o Gabriel fez a atuação que fez contra o Atlético Mineiro. Gera um pouco de caos. Um pouco não, acho que ele gera bastante caos. Eu assisti o Gabriel num Flamengo e Atlético em 2022, Copa do Brasil, o Galo ganhou de 2-1. Era o primeiro jogo do Dorival, se eu não estou enganado, no comando do Flamengo. Eu lembro que assim, eu achei o Gabriel o jogador mais caótico em campo. O que tem pontos positivos e negativos. Naquele dia foram só pontos negativos, porque eu acho que ele jogou mal. Mas ele sai da posição, ele vai buscar a bola onde normalmente não precisa. Tem muita atitude, mas de vez em quando o futebol é coletivo e você tem que esperar que a bola chegue até você, você tem que esperar no seu espaço e tal. Enfim, ele tem esses 2 polos que geram esse caos que eu acho que ele tem dentro e fora de campo. Os números não são bons, né? Assim, se a gente pega que um jogador nos últimos 3 anos não conseguiu ter média superior a um gol a cada 2 jogos, não são números que afiancem você a contratar um jogador pagando 3 milhões de reais por ele. Outra coisa que você possa recuperar aquela versão dele de 2021 para trás, que já são 3 anos para lá. Pode ser que aconteça. Eu não acho que, voltando ao início do vídeo, que o ambiente de Cruzeiro seja um ambiente que recupere esse tipo de jogador. Fazer uma selezeiro, uma seleção de jogadores que chegam sem nenhuma identificação com o clube, com a cultura do clube, com os valores do clube e que esses jogadores vão dar certo, eu não faria. Eu acho que é contra a identidade do clube, contra a vida do clube e contra um ecossistema que normalmente funciona dentro do Cruzeiro. Eu não faria esse tipo de contratação. Acho que o Cruzeiro é um clube que normalmente jogadores já em final de carreira, às vezes até dão certo, assim, jogadores que já, às vezes já tinham quase que dado o que tinham que dar, por exemplo, o Aristizábal, o Dagoberto, o Borges, o Maldonado, e mais para trás também o Palhinha, que saiu meio renegado do São Paulo, e outros jogadores também que saíram naquela troca de 5-2 do Serginho e do Belletti indo pro São Paulo, os que foram pro Cruzeiro e tal. Mas normalmente o Cruzeiro é um lugar que os jogadores querem de novo alavancar a sua carreira e estão muito afim disso. Eu não sei o tanto que o Gabriel está. E o tanto que ele acha que ele precisa de autocrítica, de melhorar e de ver o que ele errou e tal. Eu não sinto, muito de longe, eu sei. Eu tô falando aqui 2018, o ano que ele voltou pro Brasil. Eu já estava 3 anos fora do Brasil, então eu vejo tudo muito de longe. Vendo de longe, eu não sinto que é um jogador com perfil do que é esse clube. Muito perfil do Flamengo, muito perfil do Flamengo. Nada perfil do Cruzeiro. São clubes diferentes. Uns funcionam aqui, outros funcionam ali. O Alex deu redondamente errado no Flamengo e foi o melhor jogador que eu já vi jogar no Cruzeiro, pouco tempo depois. Então os clubes têm dessas coisas. Vamos ver o que
o que o Gabigol fará no Cruzeiro, mas eu não gostaria, tá? Se eu tivesse 3 milhões de reais para contratar um jogador, eu olharia o mercado com mais lupa, talvez alguém mais jovem, ou talvez alguém, até assim, uma carreira já mais pro fim do que pro meio, mas ainda com vontade de fazer alguma coisa. O Atlético, por exemplo, foi atrás do Hulk, né? Assim, um jogador que deve custar mais ou menos isso, não sei quanto que o Hulk custa, e olha o tempo de retorno, e olha a identificação dele com o Atlético. Não sei se o Gabriel vai construir isso no Cruzeiro, porque Hulk e Gabriel acho que tem perfis bem diferentes, e Atlético e Cruzeiro, por mais que também tenham, mas estão na mesma geografia, estão no mesmo lugar, e eu acho que isso conta muito. Enfim, acho que eu deixei bem claro aqui o que eu acho da ida do Gabigol pro Cruzeiro. Pode dar muito certo, você sempre pode, né? Como a gente diz aqui na Espanha, isso é um melão, você só sabe se ele tá bom depois que você abre. Mas é um melão caro demais para a gente abrir e ver se vai dar certo ou não. Falado, meu povo, é isso do que eu acho dessa super midiática contratação do Cruzeiro, e veremos se ela também será uma super contratação dentro das 4 linhas, que no final das contas é o que interessa.